Meus queridos, glória a Deus, como é bom estar na presença do Pai. Eu louvo a Deus, por esses 9 anos que nós estamos aqui, pelos irmãos que já caminham conosco, pelos que estão chegando e exercendo a sua fé através do trabalho, que é uma das coisas que será falado hoje aqui no púlpito também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Abra aí e deixa essa palavra já aberta na Bíblia, no seu celular, porque nós sabemos que hoje a gente abre mais o celular do que a Bíblia, então abra aí o seu celular também. Glória a Deus. Aleluia, meus queridos. Amados, vocês sabem do tema que nós estamos tratando aqui na igreja. Esses dias nós começamos uma nova série. Vocês sabem quais foram os temas que já foram pregados aqui, o que a gente começou? Vocês conseguem lembrar? Criação, queda, redenção, consumação. Muito bem. Domingo passado o pastor Davi lembrou todos esses pontos e hoje mais uma vez estamos relembrando para que nós não esqueçamos desse quadro, amém? Meus queridos, então hoje, nós vamos continuar pregando essa série de sermões e eu vou falar sobre consumação. Alguém sabe definir a palavra consumação? Em poucas palavras, o que significa consumação? Concluir, Muito bem. Consumação, na verdade, é o efeito de consumar. É concluir algo que foi começado. Tudo que tem um começo tem um fim, Menos o Senhor, que não tem princípios de dias, Ele é eterno, não tem começo e nem fim, Ele sempre existiu. Mas tudo que tem aqui na terra, que teve um começo, tem também um fim. Então, a consumação é isso, Algo que um dia teve um começo. A história da humanidade teve um começo e ela também tem uma conclusão. E eu creio que nós somos a geração que estamos chegando nesse período da conclusão, que não será fácil também. Quando você olha para os nossos irmãos mártires, que sofreram tanto, você fala, puxa, eu não queria ter vivido naquele tempo, que o pessoal sofria demais. Mas hoje, irmãos, nós estamos sofrendo o princípio das dores, como o pastor Davi pregou domingo aqui. Nós já estamos sofrendo o princípio das dores, amém? Então, queridos, nós vamos relembrar rapidinho o que o pastor Davi pregou domingo. O pastor Davi leu aqui Mateus, capítulo 24, e ele deu uma pincelada em outros textos, Lucas 17, 27 também. Ele pregou sobre o princípio das dores, ele deu uma pincelada sobre alguns sinais da vinda de Cristo, Ele falou aqui sobre os sinais de uma mulher que está de parto, as dores, como é que ela começa a sentir, a intensidade, a frequência com que essas dores vêm, e ele comparou com a vinda de Cristo, que será dessa mesma maneira. Os sinais começaram vagarosamente, estão se intensificando, e nós já estamos caminhando para esse desfecho final. E aí também o pastor Davi pregou sobre... ele finalizou pregando sobre a volta de Cristo também. Ele deu uma pincelada, comparando a segunda vinda de Cristo com quem? Nos tempos de Noé. Quando Noé estava preparando a arca, muitas pessoas estavam distraídas, pessoas até zombando, enquanto isso Noé trabalhando a sua fé, juntamente com sua família, e trabalhando na arca, que veio a ser a salvação de muitos. Então o pastor Davi pregou sobre isso, que quando o dilúvio veio, muitas pessoas foram pegas de surpresa. Muitas pessoas estavam casando, dando-se em casamento, trabalhando, fazendo seus afazeres, indo para o escritório, limpando sua casa, fazendo negócios, indo à escola, e aí de repente o dilúvio. De repente o dilúvio veio. Então, amados, nós precisamos estar vigilantes, porque a qualquer momento o Senhor da glória pode voltar para nos buscar.
E nós sabemos que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será uma vinda gloriosa para quem está esperando em santidade, mas será também um dia de vergonha, um dia de luto para aqueles que não se prepararam ou não estão se preparando. Então, amados, são muitos temas, nós não temos tempo hábil para aqui do púlpito a gente explicar com tantos detalhes, até porque esses temas são temas profundos, temas que exigem estudos mais aprofundados. Então, em um sermão, não dá para que nós possamos abarcar tudo isso. Mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pincelando. Nós estamos jogando luz sobre esses temas, com 3 objetivos. Primeiro, para que a igreja fique esclarecida sobre o final dos tempos. A igreja sabe disso, mas precisa ser mais esclarecida, para que nós mesmos façamos uma análise de como está a nossa vida, como está o nosso coração, porque nós sabemos que tem a igreja visível, mas há a igreja invisível. A igreja visível é essa que nós vemos. Eu vejo que você é crente, eu vejo que você se veste como crente, fala como crente, mas a igreja invisível só quem vê são os olhos do Senhor. Só os olhos do Senhor que vê. Então isso é um alerta para nós nos prepararmos, né? Para que nós façamos essa análise. Terceiro, para que finalmente nós possamos compreender o quadro geral. O quadro geral da humanidade, como eu já preguei aqui outro dia. Os atores de um filme, de um teatro, de uma novela, de uma série, eles têm ali em mãos um papel e o fio condutor de um personagem. Mas o diretor tem a visão geral da história. Assim, Deus tem a visão geral da história e quer que nós também tenhamos esse esboço em nossa mente, mas principalmente em nossos corações. Como o Salmo 119 diz, né? A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para não pecar contra ti. Amém, meus queridos? Então hoje nós vamos falar de um tema que quase nunca a gente fala aqui. Eu não lembro de ter falado desse tema aqui no púlpito, nem eu, nem o pastor Davi, que é a apostasia, né? Alguém aqui já ouviu falar em apostasia? Levante a mão quem já ouviu e quem nunca a mão quem já ouviu. Olha aí, muitas pessoas não ouviram ainda falar em apostasia, não é? Então é um tema pertinente, amados, porque a apostasia, ela é uma expressão que fala daqueles que se apartam da fé. É um abandono da fé. Então hoje nós vamos falar sobre isso justamente nesse texto da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aliás, vamos ler só o 1 e o 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar agora sobre esta palavra. Pai querido, em nome de Cristo, nós apresentamos, ó Deus, essa porção das Escrituras diante do Senhor. Ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso coração nesta noite, que a Tua igreja receba esta palavra, que haja, Senhor, dentro de nós um mover espiritual, Pai, do Espírito Santo, incomodando, ó Pai, tocando dentro de nós, nas áreas que ainda precisamos de mudanças, de santidade, em áreas que precisam, meu Pai, serem regadas pelo poder do Teu Espírito Santo, lugares áridos, lugares em que a terra, meu Pai, ainda não está preparada. Oh Deus, prepara o coração da Tua igreja nesta noite, para ouvir essa palavra, Senhor, que possamos ouvir com expectativas, que possamos ouvir com entendimento, Pai, que nós não venhamos ouvi-la somente com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos da fé, com, ó Deus, com os ouvidos do coração, Senhor. No nome de Jesus, me capacita a caminhar, ó Deus, por esses textos sagrados, iluminando
dentro das minhas possibilidades, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nós como igreja. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Em nome de Jesus. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo faz uma declaração vinda diretamente do céu. Algo, uma instrução, uma advertência que Deus colocou no coração dele. E ele fala para Timóteo, que é um jovem que está começando o seu ministério pastoral. E ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, fica sabendo disso, que nos últimos tempos virão homens com esse perfil. Homens que se desviam da verdade, homens que apostatarão, que abandonarão a fé, e ainda vai ficar semeando contendas dentro da igreja. E vai ficar falando heresias para desviar o povo de Deus. Então fica bem de olho, porque você é jovem, você não sabe ainda o que é pastorear uma igreja, e você vai perceber que no meio da igreja vai conviver o joio e o trigo, o salvo e o não salvo, mas nós não temos condições de julgar isso agora. Mas fica bem atento. Foi uma advertência que o Senhor deu para Timóteo naquele momento. Amados, o significado de apostasia ele é muito amplo. Além de abandono na fé, significa também retroceder, afastar-se, remover, ir embora, abandonar, tornar-se infiel e finalmente fugir. É uma fuga. O abandono da fé, a apostasia, ela não acontece. A gente imagina que é pessoas que já estiveram no nosso meio e não estão mais hoje. Não é nada disso. A apostasia, ela pode acontecer no seu coração, você e eu frequentando a igreja, você e eu cuidando de ministérios, eu pregando aqui no púlpito, você cantando no louvor. Obrigado, Jéssica. Você exercendo o ministério com as crianças, você na mídia. Enfim, meus amados, a apostasia pode acontecer com sutil, dentro de nós. Pode ser que muitas pessoas já estejam mortas, a sua fé já está morta dentro da igreja. E aí nós precisamos caminhar aqui pelas Escrituras para nós entender um pouco desse assunto. Em Lucas 8,13, o significado dessa palavra significa desviar-se, né? Um desvio, a pessoa se desviou do caminho. Atos 5,37, deixar de levar-se, né? Deixar de levar-se pela palavra, de dar ouvido à palavra. Então, essa palavra é muito ampla, né? E a pessoa que abandona a fé, quem abandona, primeiramente teve um encontro, ela teve uma experiência. Às vezes você fala, não, a apostasia se dá com pessoas que nunca conheceram a palavra. Não, ela se dá com pessoas que tiveram um encontro, que essa palavra foi semeada no coração. A parábola do semeador explica bem isso. Muitos receberam essa palavra, mas não perseveraram. A fé murchou, a fé não foi desenvolvida. O ardor do sol, as lutas, as dificuldades, as ameaças, os medos, a insegurança de perder algo, fez com que muitos retrocedessem na fé. Então, meus amados, essa questão da apostasia, ela está inserida no contexto igreja, no meio do povo de Deus. A nossa fé pode murchar, podemos desanimar. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3,5. Portanto, não podendo eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Amados, nós vemos aqui a preocupação de um pastor. Paulo estava em Atenas, Paulo se deteve por lá muito tempo, e ele enviou Timóteo, falou, vai lá, verifica a fé do povo para ver como é que eles estão, se a fé deles ainda está firmada no Senhor,
se está ainda embasada, ou se essa fé já esmoreceu, para que o nosso trabalho não seja vão, para que o nosso trabalho, para que nós não tenhamos corrido em vão. Essa questão da apostasia, igreja, está em todas as escrituras, começando lá desde Moisés, Deuteronômio 13, no capítulo 13, Deuteronômio, mais especificamente, nos versículos 12 e 15, se você puder também abrir, pode estar abrindo aí junto comigo, se não você pode só ouvir. Deuteronômio 13, versículos 12, do 12 ao 15, diz o seguinte: quando ouvires dizer de algumas das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes, então inquirirás, informar-te-ás, e com diligência, certo que fez, aliás, e com diligência perguntarás, e eis que sendo esse negócio verdade, e certo que se fez tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela, a tudo que nela houver, e até os animais. Amados, olha como a apostasia é algo sério. Olha como se afastar, o abandono da palavra de Deus é sério. No Antigo Testamento era morte certa, na hora, olho por olho, dente por dente, é isso. Pecou, morreu, desviou-se, morreu. Mas hoje nós não vemos esse desvio. Hoje nós não conseguimos ver esse desvio nas pessoas, mas nós podemos sentir em nós. Nós podemos identificar quando o nosso coração está se desviando, quando o nosso coração está mais atraído pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu. Nós podemos identificar. Então, meus queridos, é por isso que a palavra de Deus deixa esses alertas para nós. Agora abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Foi o texto lido semana passada pelo pastor Davi aqui no púlpito. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e fugirão muitos falsos profetas. Aliás, irmãos, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Advertências aqui, amado. No sermão profético está dizendo que a apostasia é um dos sinais dos últimos tempos. Mas, pastor, você acabou de falar que lá em Moisés tinha pessoas que se desviaram, pessoas que desviaram a fé, mas nesses últimos dias, isso vai ser com mais intensidade. Nós já estamos vendo isso com mais intensidade. Pessoas que saem do caminho do Senhor, pessoas que abandonam a fé, e não só isso, que vai para as redes sociais falar heresias, criar doutrinas de demônios para desviar os sinceros que estão dentro da igreja. As pessoas que estão batalhando para cultivar a sua fé, esses heréticos, esses desviados, esses apóstatas, eles saem para semear intrigas, mentiras e dúvidas na cabeça dos santos. Então, amado, nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor está nos avisando. O Senhor já está nos avisando para que nós possamos cultivar a nossa fé, para que nós não venhamos nos desviar do caminho. Às vezes nós seguimos uma rotina de religiosidade. Vamos para o culto, vamos para o Maria aos Pés da Cruz, vamos na célula, vamos na oração, e vai e volta, e percebe o quê? Muitas vezes, que o seu coração ainda está faltando algo, que ainda está faltando algo dentro de você, um vazio que você não sabe explicar. Quem sente esse vazio na alma não é somente o incrédulo, o crente também sente.
Ah, então quer dizer que eu deixei de ser crente, pastor? Não. Você é cristão, é sincero, você está aqui. Mas chega um momento que as lutas, as dificuldades, elas são tão intensas que você acaba desanimando. Às vezes o seu trabalho te consome. Eu não vou mais para a igreja. Às vezes a faculdade te consome. Ah, eu não vou mais. E eu costumo falar isso, irmãos. Eu fiz seminário e eu ia para a igreja, era raro eu faltar. Dormia em média 4 horas. Pastora Miriam fez faculdade, pastor Davi fez faculdade, e outros aqui eu creio que a Érica fez faculdade. Ninguém nunca deixou de frequentar a igreja por isso. Agora a Jéssica está fazendo, está aí, recebendo as pessoas, veio para a intercessão. Não se deixe consumir pelo ativismo, pelo trabalho, até mesmo pela preguiça. Preguiça, irmãos, o termo é bem popular, bem vulgar, mas às vezes é preguiça mesmo. Identifique quando o inimigo soprar no teu ouvido, quando a tua carne der uma ideia para você, quando o mundo te atrair com os seus desejos, com com os seus pratos, com as suas delícias. Identifique isso. Só você pode identificar isso e dizer não. Não, eu vou levantar, eu estarei hoje na congregação, eu estarei hoje com os meus irmãos, eu vou adorar o Senhor. Amado, nós já pregamos aqui que oração não é fácil. Nenhum de nós gostamos de orar. Se eu disser que eu amo orar, é mentira. Se ajoelhar para você clamar, exige esforço. Precisa esforço. Ler uma palavra todo dia, esforço. Vir aos cultos exige determinação. É uma briga que você tem que vencer esses 3 inimigos. E não é a socos e pontapés. É se sujeitando ao Espírito de Deus. É matando a tua carne todo dia. É dizendo não para as ideias malignas todo dia. Para o pecado que nos assedia tão de perto. É dizendo não para o inferno, para o diabo. Você está cansado, fica em casa hoje. Não, Espírito de Deus me ajuda. Irmãos, de domingo eu já acordo clamando por mim, pela minha casa, pela igreja, para que o Senhor fortaleça o teu coração, para que vocês não esmoreçam no meio do caminho, para que eu esteja bem, para estar aqui com vocês, para que os pastores, pastor Davi, pastora Roberta, pastora Miriam, para que nós estejamos bem nesta casa, porque eu sei que é uma batalha. O nosso coração é tendencioso às coisas da carne, às coisas que dá prazer. Então é mais fácil. É muito mais fácil eu ficar em casa vendo um dorama, para quem gosta, né? Eu gosto de dorama. É mais fácil eu ficar em casa vendo um filme, uma série de sábado, e eu não vir para o culto. Hoje a Iana, eu falei assim, nossa Iana, você está sumida, que eu brinco com ela, né? A Iana falou assim, não estou sumida, eu estou aqui. Cadê o senhor que não veio ontem para Maria aos pés da cruz? Eu falei, o povo a gente não pode faltar, né? Eles podem, nós não. Aí eu peguei a Bíblia e falei para ela assim, pregue a palavra de hoje que eu lhe explico porque eu não vim ontem para a igreja. Aí ela falou, deixa quieto. Deixa quieto. Amém, meus queridos. Voltando aqui para o tema, qual é o comportamento de uma pessoa que é apóstata? Qual é o comportamento de alguém que está se desviando da verdade? Né? O comportamento dessa pessoa se caracteriza por uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus em seu coração. É um estado de rebelião. Apostasia não é você enfraquecer por um tempo na igreja. Tem filhos de Deus que enfraquecem. Irmãos, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente esmorece mesmo. Ninguém é super espiritual. Eu preguei outro dia aqui que um especialista estava falando, nós pregamos, não lembro se fui eu que falei, ou repeti, ou foi o pastor Davi, nós falamos aqui que Jó, humanamente ele não tinha condições nenhuma de suportar a dor da perda de 10 filhos, de enterrar 10 filhos, humanamente.
não tinha condições. Mas Jó permaneceu. A sua esposa, no meio da angústia, a gente não pode nem julgar. Por muito tempo a igreja julgou, pregou contra a mulher de Jó. Mas na aflição, meus amados, no meio da dor de você ver perder 10 filhos, às vezes não precisa nem 10, é só um. Às vezes coisas menores. A mulher falou: abandona, amaldiçoa esse Deus e morre. Na angústia da sua alma. Mas Jó disse: eu recebi o mal, o bem do Senhor, por que eu não vou aceitar também o mal? Por que eu não vou aceitar também? Irmãos, isso é para quem tem fé, mente preparada, pessoas treinadas na palavra de Deus, pessoas que têm um relacionamento com Deus. Quem não se relaciona com Deus não tem condições de suportar menos do que isso. Não tem condições de suportar. Mas a apostasia é um estado de rebelião. O apóstata, ele sai, ele se desvia totalmente, ele começa a querer retaliar contra a igreja. Ele começa a dizer: não, não é assim. O pastor Davi está pregando isso aí, cuidado com essa igreja. Pastor Henrique fica ali no púlpito falando isso e isso, cuidado com ele. Cuidado com o que ele fala, não é bem assim. E aí vai formulando doutrinas de demônios, pegando o versículo isolado, trazendo coisas na tua mente para você se desviar. Nós conhecemos, amados, homens de Deus. Eu tenho livros lá em casa de homens de Deus que eu admirava, que hoje está desviado, apostatou da fé, está pregando bobagem por aí. Além de estar morto, além de não entrar no reino dos céus, não permite que outros entrem. Está desviando muitos da fé. Eu não quero entrar hoje, nessa noite, nesse tema que é tão tenso. Ai, perde ou não perde salvação? Eu quero permanecer nesse nível do esmorecimento da fé. A nossa salvação é desenvolvida como? Cada dia. Nossa salvação vai se desenvolvendo. A nossa salvação vai se desenvolvendo ao passo que eu me relaciono, que eu oro, que eu uso as armas espirituais, que eu tenho minhas experiências, que eu vejo Deus agindo na vida do meu irmão, que eu tenho minhas próprias experiências. Meus irmãos, ontem à noite, quando eu fui dormir, do nada eu tomei banho, cheguei no quarto, quando eu sentei na cama, fiquei me olhando no espelho do guarda-roupas e fiquei pensativo. E de repente eu comecei a chorar, lembrando do que Deus já fez na minha vida, lembrando da minha trajetória, lembrando do quanto, de tudo que já passei e o que o Senhor ainda tem para fazer na minha vida e através de mim. Foi um choro silencioso, foi gratidão, e eu fui dormir sereno, porque o Espírito Santo, do nada, minha mente estava normalmente, tomei banho e fui dormir, mas me veio isso, essa gratidão. Andar com Deus é muito bom, meus queridos. Andar com Deus tem muitas recompensas. Andar com o Senhor, o fardo do Senhor não é pesado. Nós achamos pesado porque a gente que está sempre desobedecendo. Nós queremos estar sempre, sendo mais bode do que ovelha. Deus fala algo para nós, faça isso, a gente faz aquilo, se desviando, não dando ouvidos. Já foi falado aqui várias vezes, o Espírito Santo fala contigo todos os dias. Se você não começar a ouvir essa voz suave, não dar ouvido a essa voz todos os dias, você vai olvidando. Deixa para lá, é coisa da minha cabeça, é meu pensamento, Deus não falou isso, não é nada disso. Você vai se tornando uma pessoa cética, você vai ficando uma pessoa morna, você vai deixando de obedecer a Deus, você vai deixando de fazer as mínimas coisas que Deus tem pedido para você fazer. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo, silencie mais, vá para o seu quarto, deixe o Senhor falar ao teu coração, gaste tempo. Eu comecei a me policiar no meu tempo, como eu já preguei outro dia.
na questão do meu trabalho, tanto de horas que eu passo fora, e quando eu estou em um ambiente mais de diversão. O tempo passa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas você trabalha, você nem vê. Mas quando é para você orar, 5 minutos parece uma eternidade. Precisamos silenciar mais, deixar o Espírito de Deus falar conosco. Oração não é só chegar e blá, 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 soltar um monte, não. Se ajoelhar. Deus, eu quero ouvir. Deus, o que é que está precisando ser regado na minha vida? Deus, o que é que o Senhor ainda quer de mim? Deus, adora, adora. Ouve um louvor, mas gaste esse tempo para que você desenvolva um relacionamento com Deus. E quando a luta chegar, e quando a dificuldade chegar, você vai lembrar daqueles momentos de intimidade, e você e eu vamos conseguir passar por eles, por mais difíceis que sejam. Por mais difíceis que sejam. E aí esse apóstolo, meus amados, voltando aqui à narrativa, ele começa a pregar essas heresias. O que é heresia? É uma meia-verdade. É um conhecimento distorcido da palavra de Deus. Começa a pregar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E Paulo, ele vai dizer nesse texto que a gente leu lá em 1 Timóteo, né, 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, ele vai dizer, ele vai classificar essas heresias como doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. A gente tem medo de falar inferno, a gente tem medo de falar sobre que a pessoa, né, vai perecer mesmo se não der ouvidos, a gente tem medo de falar essas palavras que parecem pesadas. Mas, amado, no Novo Testamento aqui você vai ver Paulo lutando o tempo todo com a apostasia dentro da igreja. Paulo lutando o tempo todo. E aí ele vai falar de 2 camaradas ali em 1 Timóteo 1, 19 e 20. Abra lá comigo, por favor. Ele fala no 18: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando-a, a qual alguns deles se fizeram náufragos na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha que palavra dura. Olha que palavra dura. Eu entreguei a Satanás, para que eles não blasfemem mais das coisas santas. Sabe o que é isso, meu amado? É temor. É vigiar, tanto pela tua vida como a vida do outro. É alertar, é corrigir. Igreja precisa de correção. Enquanto eu e você for resistente à correção, não há crescimento em nós. Enquanto eu e você for crianças que fazem biquinho, quando os pastores te chamam para uma conversa, não há amadurecimento. Enquanto o nosso orgulho não for enterrado e ser substituído pela humildade, de reconhecer o erro, de se desfazer do pecado, de fugir do pecado e dizer: realmente eu pequei, realmente eu me arrependo, realmente eu errei com o irmão, vou pedir perdão à igreja. Enquanto não houver isso, nem você cresce e nem o resultado geral da obra do Senhor, também o resultado não é bom, porque o pecado vai minando a fé, vai tornando pessoas com coração árido, pessoas com coração duro. Esses camaradas Alexandre e Himeneu, eles fizeram uma arruaça. Talvez na história fale o que eles fizeram contra Paulo. Eu não sei. Mas em outras passagens da Bíblia, Paulo diz que o pessoal era muito cruel com ele. O povo, olha irmãos, Paulo, um dos maiores homens de Deus da história, um homem que teve um encontro real com Jesus, o último apóstolo que se encontrou com Jesus depois de ressurreto, o apóstolo Paulo, um homem que escreveu tantas cartas, tantos ensinamentos para a igreja. O povo falava pelas costas dele, dizia as cartas dele são fortes, mas a palavra dele, a presença dele, vulgar.
muito mirradinho, palavra ruim de se ouvir. Povo assim, irmãos, não gosta do jeito que ele prega. Povo falando do apóstolo Paulo. Por isso que nós estamos estudando em 1 Coríntios, a divisão dentro da igreja. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O povo, eu imagino que dentre eles estava Alexandre e Himeneu. Não dê crédito porque Paulo fala, não. Não dê crédito. Causando muitos males. Esse Alexandre é falado 2 vezes. Porque Paulo diz em outra passagem, lembra-te de Alexandre o latroeiro, ou seja, o funileiro. Ele me causou muitos males. Alexandre, a gente sabe até a profissão. A Bíblia fala de latroeiro, mas é funileiro. Cuidado com ele, que ele me causou muitos males. Então, meus amados, abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. A Bíblia vai nos exortar aqui que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. E aí Paulo avisa aos cristãos, ele ressalta que antes da vinda de Jesus, uma grande apostasia aconteceria. Milhares, centenas e milhares de pessoas saindo da presença do Senhor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais, não se mova, não saia do teu lugar, né? Não se mover, não vos movais, é dizer, permanece, não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo estava dizendo, cuidado, a vinda de Cristo é iminente, mas ela não virá assim louca, vai ter sinais, e um destes sinais é a apostasia, é a frieza espiritual, o amor se esfriando no meio do povo. Irmãos, a gente tem que lutar quando chega dentro da igreja, para louvar a Deus. A pastora Miriam falou, está havendo resistência, e não é brincadeira, eu estava sentindo no meu coração uma resistência. Enquanto a igreja não entender que o inimigo está se opondo contra nós constantemente, querendo nos afastar, nós somos o remanescente. Eu e você somos igreja do Senhor. Enquanto nós não entendermos isso, e abrir os nossos lábios, mesmo sem vontade. Hoje eu e a pastora Miriam também almoçando lá em casa e conversando. É difícil, tem pessoas que parecem ser fleumáticas, pessoas de um temperamento mais frio, quieto, que não consegue louvar levantando a mão, não consegue dar um glória a Deus, não é? E a pessoa louva quietinha no lugar dela ali. Mas amado, quando a palavra de Deus fala para louvar o Senhor com símbolos, com danças, Ele não fala, você que é fleumático, fique quietinho. Eu entendo o seu temperamento. Você que não gosta de bater palmas, não precisa. Você que não quer levantar a mão, não precisa. Não é isso. É louvar do seu jeito, mas glorificar. Se não está louvando, olhos fechados, não sei da música, ora. Louvar, o louvor não é só levantar a mão, não é só dançar. Pode louvar quietinho também? Pode, mas está em espírito. O problema é que muitas vezes nós chegamos na igreja e a nossa mente está de um lado para o outro, não está focado, está flutuando. Está o corpo aqui, mas a mente lá fora, pensando ainda no que vai fazer amanhã. O grande problema é esse. E aí o nosso coração vai se esfriando. Então nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. Nós devemos prestar atenção aos sinais da vinda de Cristo, para que eu e você não venhamos nos desviar da fé. Seja perseverante. Eu não quero orar. Vá orar. Não quero isso. Eu não gosto. Não. Vai. Insiste. Persevera. Porque se Deus te chamou, Ele tem mais para você, e não só com você, Ele tem mais para outras pessoas também. A nossa vida está interligada.
O que Deus faz de bom comigo, Ele está pensando em milhares de pessoas ao meu redor. Se cada pessoa tem a capacidade de influenciar 250 pessoas, imagina o campo de atuação que nós temos. Se cada um de nós tem essa capacidade de influenciar 250 pessoas, imagina você sendo usado pelo Espírito Santo. Você sendo usada por Deus, se deixando levar pela fé, com o coração quebrantado. Quantas vidas você não pode alcançar para o Senhor? E como a sua fé não pode se reacender? Ainda há jeito, meus irmãos. Há cura. Não desanime. Enquanto você está vivo, há esperança. Há esperança. Essa semana um colega de trabalho brincou comigo lá, né? E é muito engraçado o jeito dele, né? Que ele é homossexual. E aí ele falou assim: pastor, eu vou para o céu. Eu falei: só Deus sabe, meu filho. Se você mudar de rumo e aceitar Jesus Cristo, você vai. Ai, mas eu já sou santo, né? E aí começou com as brincadeiras dele, que ele sempre brinca pelas manhãs. Eu falei assim, ó, brincadeiras à parte, mas enquanto há vida para você, há esperança de mudança. Há esperança de arrependimento. Para nós também, irmãos. Não desanima não. Ah, pastor, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não presto atenção numa palavra, mas hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você prestar atenção no que Ele está falando. Quando nós estamos falando aqui em cima, eu não posso estar chamando atenção para mim. É Deus falando: ei, será que alguém me ouve? O Espírito do Senhor fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. É só dar ouvidos. Vou correr aqui, meus irmãos, que eu já estou vendo a hora ali. Então, meus queridos, nós precisamos tomar cuidado com algumas pregações, alguns sermões. Hoje eu sempre falo que é o tempo mais difícil de pastorear uma igreja, porque o povo vê não sei quantos sermões na internet, chega na igreja, compara você com pastor A, pastor B, pastor C, compara se você tem unção, se você não tem unção, se você sabe pregar, se você não sabe pregar, se você prega com esboço, se você não usa esboço. O povo vai te analisando. Hoje é uma época muito difícil de pregar, de pastorear vidas. Você ensina uma coisa para a pessoa aqui, a pessoa vai lá no outro lado, aprende outra coisa, volta para aqui: pastor, mas o que quer dizer isso? Eu falei: eu não sei. Vá perguntar para quem fez essa confusão na sua cabeça. Porque eu garanto para você que não fui eu que fiz confusão na tua cabeça. É difícil, meus irmãos. É difícil demais. É difícil. Antigamente as pessoas honravam mais professores, pastores, liderança da igreja. Hoje nós somos um povo que precisamos de mais temor, ser mais subordinado, sabe? Eu não estou falando aqui puxando glória para mim, não quero nada disso, já falei. O que eu quero é que nós voltamos a levar uma vida santa. É uma vida com temor e tremor. Quando eu entrar neste lugar, eu não ver pessoas, eu ver Deus na hora do louvor, eu ver Jesus na hora da pregação. O que a gente quer é isso. O que Deus quer de nós é isso. E as pregações precisam estar embasadas em 4 pilares. Uma pregação que fale de Jesus Cristo, uma pregação que traz salvação, ela precisa estar embasada em 4 pilares: a fé em Cristo Jesus, o arrependimento das obras mortas, a confissão do pecado e o abandono. Esses 4 pilares. Não adianta só ouvir, não adianta ouvir mensagens maravilhosas de autoajuda, que tira Jesus de cena, que não fala de erro, de apostasia, não fala de pecado, não fala de arrependimento. E é por isso que nós precisamos estar atentos, vigilantes, que tem uma infinidade de mensagens hoje aí para seduzir nosso coração. Ah, eu estou triste, vou procurar uma palavra boa para mim. Às vezes você está triste, Deus quer te dar uma palavra dura mesmo. Não é palavra mansa. Às vezes você está passando uma dificuldade, a gente fala: eu vou ouvir uma palavra que venha suavizar meu coração. Às vezes Deus vai e te dá uma palavra totalmente o contrário. Para ver se você acorda, para ver se eu acordo da minha inércia. E aí, meus queridos, nós temos visto isso no meio da igreja, pessoas semeando discórdia, pessoas que já se desviaram da fé.
Judas, ele vai falar na sua carta, não é Judas Iscariotes, irmão, esse aqui é Judas Tadeu, que era apelidado de Lebeu. Então ele que escreveu a carta de Judas, né? Judas, ali no versículo 4, ele vai dizer, eu vou caminhar aqui, não vou mais abrir para a gente ir mais rápido. Ele diz, são pessoas ímpias que se introduziram entre os fiéis e convertem em dissolução a graça de Deus. E ele ainda vai dizer, essas pessoas já estavam escritas para este mesmo juízo. Ele está falando dos apóstatas. Pessoas que se infiltram no meio da igreja, não é pessoa má que chega, é pessoas com boas intenções. É pessoas que querem crer. É pessoas que querem andar com a gente. Mas chega um momento que a pessoa não persevera e a fé desanima, desanda. E essas pessoas se esfriam e saem. O apóstolo João vai dizer, estava no nosso meio, mas não permaneceram. Saíram de nós porque não era dos nossos. Se afastaram. Abandonou. Fugiu. Eu costumo dizer, irmãos, que quem frequenta a igreja pequena, a igreja de bairro, é quem é crente mesmo. Crente que quer se conhecer, que quer se relacionar, crente que quer trabalhar, crente que valoriza a palavra de Deus. Porque quem quer só oba-oba, vai para onde? Lugar grande, que terminou lá o culto, opa, sai pela esquerda, ninguém nunca nem me viu. Volto aqui quando der certo. Não estou falando que os grandes ministérios não tenham pessoas sérias e crentes sérios. Tem sim. Até em lugares que pregam heresias, em seitas heréticas, tem pessoas sinceras. E Deus contempla isso. Eu não quero dizer que você não pode ir numa igreja grande e frequentar. Mas geralmente, na igreja pequena você é cobrado. Você falta ao pastor. Opa, você não veio por quê? Você atrasa no negócio, manda mensagem. O pastor está lá no pé. E tem gente que não gosta de prestar contas. E a tragédia do mundo hoje é essa insubordinação. Essa questão do empoderamento da mulher. O feminismo radical está trabalhando isso, que está transformando isso no nojo. A mulher é valorizada, é amada. Ela tem qualidades lindas. Mas a mulher de Deus, ela tem uma missão junta com o seu esposo. Tem uma missão a cumprir. Essa questão do empoderamento vai muito além às vezes, vai além da insubordinação, de que a mulher não precisa de homem, de que precisa fazer só mesmo. Não, é bonito as mulheres serem independentes hoje. Lá onde eu trabalho, só na secretaria onde eu trabalho, só eu, de homem cercado de 4 mulheres. Tem mais mulher na educação do que homem. Mulheres valorosas, que eu admiro, que se desgasta, que está disposta a lutar pela vida do outro. Meus amados, na ala da psiquiatria do Hospital do Servidor Público, não tem mais vaga para ninguém. Para ninguém. Os educadores, professores, quem trabalha no ambiente escolar, está ficando insuportável de viver. Porque você está lidando com vidas que já vêm mal criadas, vidas que não tiveram um cuidado, vidas que não foram ensinadas, e você, ao invés de ensinar, você vai ficar gastando tempo para tentar ainda educar. Educar é coisa dos pais. Educa-se em casa. Escola não educa, escola ensina a ler. A educação, ela vem de casa primeiro. Então, meus amados, voltando aqui para não perder o fio da meada, os cristãos, mulheres de Deus, que têm essa missão, seja uma mulher empoderada no sentido de ser cheia do Espírito Santo, de estar andando lado a lado com seu esposo, de estar dando satisfação para ele. Ah, eu vou ali, eu estou em tal lugar, eu já chego tal hora. E aí o casamento vai fluir. Filhos, dê satisfação aos pais. Eu não quero ser melhor que ninguém não, meus irmãos, mas Daniel já tem 17 anos, Samuel já tem 12, já tem 13 anos, e quando eles saem eu falo, eu estou soltando vocês agora, eu estou dando essa liberdade, mas pelo menos diga a hora que vai voltar. Eu quero saber onde está e a hora que vai voltar. Ponto.
satisfação. Essa insubordinação faz com que muitas pessoas não permaneçam na presença de Deus. Muitas pessoas fiquem com o coração vazio da palavra de Deus, não desenvolvam relacionamento, e isso é um passo para a apostasia. Viva a sua fé dentro de casa. Viva a sua fé no seu trabalho. Porque dentro da igreja ninguém vive a fé. Aqui você vem escutar um sermão. É diferente. Abraçar o outro, dar a paz do Senhor é uma coisa. Você viver isso no dia a dia é outra. Viver isso no seu dia a dia é outra coisa. Aleluia, queridos. Nós já estou caminhando aqui para o final. E aqui eu quero ler um texto de Hebreus 6, do 4 ao 8, na NVI. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultiva, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Aleluia. Esse texto está falando de dois tipos de pessoas que ouviram a mesma palavra, pessoas que foram regadas com a mesma chuva constantemente, corações que receberam. Aqui é falado de terra, mas não é terra, é coração, é pessoas que foram regados com a mesma palavra, mas uma deu ouvido, uma permaneceu, uma continuou e a outra cresceu junto ali. O joio cresceu junto com o trigo. Era reconhecido como trigo no meio da igreja, mas será colhido como joio. É por isso que eu falo, se não fosse assim, se não houvesse apostasia dentro da igreja, há pessoas que vão apostatar da fé e chegar até o grande dia, quando vai ser preciso ouvir a palavra do Senhor: aparta-te de mim, porque eu nem te conheço. Nós podemos ser conhecidos pela igreja visível. Você pode saber quem eu sou, eu posso saber quem você é, posso ver as boas obras em você, você pode ver em mim, mas aquele que sonda mentes e corações, aquele que conhece a igreja invisível dele, é ele que sonda a nossa vida, é ele que passa um raio-x, passa nós assim no raio-x com o seu olhar. Ele sabe quem realmente está com ele ainda, quem está permanecendo na fé, quem está batalhando. Eu não estou falando de supercrentes, eu estou falando de pessoas comuns, que choram, que se quebrantam, que diz: Deus, eu não estou aguentando. Pessoas que são tentadas, pessoas que erram, que pecam, mas o salvo, quando peca, ele tem sede de voltar, ele quer voltar, ele lembra da palavra. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, eu caí, mas o Senhor falou que ele é justo para me perdoar de toda injustiça e purificar o pecado. É diferente do apóstata. O apóstata é aquele que sai e não volta mais, não quer saber, e fala: eu não quero nem saber, essa palavra não é assim. Então esse texto fala de dois solos, dois corações. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele, amado, que é nascido de Deus, jamais ele pode se alegrar em viver no pecado. Ele não se alegra. É certo que no discipulado eu estou ensinando para os meninos. Hoje foi até o pastor Davi que ficou lá, foi legal ficar com eles lá, né, Davi? Discipulando, aprendendo mais, ensinando e aprendendo, que quando você discipula, você aprende. Eu tenho falado para eles sobre essa questão de você ainda ser pecador. Eu fiz uma pergunta para eles: agora que você é cristão, que você recebeu Jesus, você acha que tem condições? Nós ainda pecamos ou não? Alguns responderam que peca, outros responderam que não. Sim, amados, nós temos a natureza pecaminosa. Uma hora ou outra eu e você vamos pecar, sim. A gente ainda peca, mas o pecado, ele precisa ser o quê? Um deslize. A mente precisa estar vigilante.
Se pecar, nós temos o quê? Um advogado. Não é que eu tenho a natureza pecaminosa, eu não sou santo mesmo. Irmãos, eu não gosto quando o crente fala isso. Eu não sou santo, não sou santa. Você é. Você é separado, você é separada. Não tenha medo de dizer sou separado, santo é separado. Eu ainda não cheguei à perfeição, mas eu vou buscá-la. Porque eu só vou alcançar na glória. Eu não sou santarrão nem santarrona, porque eu erro. Mas eu quero melhorar. Eu quero me purificar. Eu quero dar alegria ao coração do meu Deus. Eu quero ouvir a voz de Jesus falando: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir essa voz. Amado, deve ser lindo quando chegar no céu. Ontem, ouvindo o testemunho mais uma vez da menina que viu Jesus, ela chorando e dizendo: mãe, eu passava a mão no cabelo dele, era como farinha, era muito macio, a pele dele, eu não sei como era, algo muito macia, e ele me abraçava, um abraço que segurava todo o meu corpo, eu me sentia segura, eu quero voltar para lá. E a mãe: não, filha, e eu? Olha o nosso egoísmo. Olha o nosso egoísmo, a gente não quer nem entregar nossos filhos para o Senhor. Mas é muito bom estar com o Senhor, é muito bom estar no colo dele, receber o seu abraço, ouvir ele falar: bem-vindo meu filho, minha filha, bendito do Pai. 1 João 3,6 vai dizer: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Outras versões falam: não vive pecando. Aqui fala não peca, mas tem a tradução que fala não vive pecando. Qualquer que é nascido de Deus não vive cometendo pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Os verdadeiros cristãos, eles podem passar por crises. Pode cair, mas ele levanta. O que nunca mais volta é apóstata. Mas o que é servo, ele volta. Ela volta. Tem sede. Tem sede. Porque quer mais do Senhor. E por último aqui, meus amados, a apostasia, nós devemos lembrar que ela deve ser interpretada como o cumprimento das Escrituras. Significa que ela serve como um sinal que aponta para a vinda do Senhor. É isso que nós estamos estudando. A consumação. Como será? Será que o Senhor vai vir nos buscar hoje ainda? Será que nós vamos ser arrebatados, não vai dar tempo nem sair dessa igreja aqui? Ou será que vamos estar dormindo e já vamos acordar no céu? Como seria bom, né, irmãos? É o que a gente mais quer. A gente não quer nem pensar nas formas ruins que tem de morte. Quer deitar e já acordar no céu. Mas a expectativa deve ser essa sempre. Toda noite, quando você for deitar, ore. Termine o seu dia com uma breve oração. E diga: Senhor, estou preparado. Estou preparada, Senhor. Se o Senhor vier me buscar, vou deitar agora, mas vou acordar contigo, eu tenho certeza. Irmãos, o crente tem que ter certeza da salvação. Pastor, mas você falou que só Deus quem sabe. É só Deus quem sabe, mas eu tenho essa certeza. O Espírito Santo de Deus testifica com o meu que sou salvo, que você é salvo. Se não fosse assim, não valia a pena eu andar com o Senhor. Eu acordar dizendo: hoje eu não sou salvo. Amanhã, será que eu sou salvo? Toda hora. Seria uma confusão. Uma confusão. Por isso, meus irmãos, a apostasia é um mal que deve ser identificado e combatido. Como assim? Como eu posso combater a apostasia? Com a palavra de Deus, se fortalecendo. Se você vê que alguém está desviando da fé, te ensina algo errado, com espírito de mansidão. Outra coisa que Paulo falou para Timóteo, jovem pastor: Timóteo, mas é com espírito de mansidão, ensinando, para ver se alguns se arrependem do seu erro e voltam. O problema é que às vezes a gente não ensina com mansidão.
Às vezes a gente fica agitado e nosso temperamento, o nosso eu, a nossa carne entra na frente e você machuca as pessoas. Mas é com espírito de mansidão, para ver se há arrependimento, se há cura, se há volta, porque há esperança. Isaías fala que o Senhor, Ele não esmaga a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Quer dizer, aquele que está já morrendo, aquela lâmpada que está quase apagando, o Senhor, Ele restaura. Ele restaura. Ele não pisa. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê irmãos que não está tão frequente e a gente quer ser mais espiritual. Cuidado. A palavra de Deus fala, aquele que está de pé, olhe que não caia. Com espírito de mansidão, vai, traz de volta e diz, meu irmão, eu quero você aqui. Eu sinto sua falta, eu quero você aqui. Aleluia. Então, meus queridos, se a fé pode ser perdida, se nós podemos desanimar da fé, nós podemos também preservá-la. Aqui, 2 Pedro 3,17, Pedro diz assim, vós, portanto, amados, sabendo isso o quê? Que há apostasia, que há o abandono da fé, o esfriamento, sabendo isso de antemão, guardai-vos, que pelo erro dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim e agora, como no dia da eternidade. Amém. A fé pode ser guardada. Paulo, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardou a fé até o fim, irmãos. É lindo você ver uma pessoa idosa guardando a fé. Quem foi que falou aqui outro dia? Foi Tiago, pastor Davi, que falou que ouviu um soluço, né, do avô, da avó, já idoso, idosa, e de repente deu aquele soluço e começou a chorar, e falou assim, o que foi? Aleluia, glória a Deus. Estava ali com o olhinho fechado, quase dormindo, eu ouvi essa história, não lembro quando, bem idoso, e de repente, aquela característica de idoso, né, que vive cochilando, que cochila o dia inteiro e à noite diz que não tem sono e não sabe por quê, porque dormiu o dia inteiro, né, está pescando ali, e de repente começou a chorar, e aí o filho, ou foi a filha, disse assim, o que foi? Glória a Deus, oh, aleluia, meditando, né, envelheceu, guardou a fé, está esperando agora a sua coroa. Atos 14:22 diz que Paulo e Barnabé encorajava ali os irmãos, fortalecia eles a permanecer na fé, fortalecei-vos os discípulos, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, meus queridos, eu e você somos pastores, você é um missionário, você é uma missionária, fortalece a fé do teu irmão, do teu amigo, fortalece, não deixa a chama se apagar, não queira ser mais espiritual, fortalece a fé dele e dela, usa essas armas, guarda a tua fé, e o que você vai fazer para isso? Se alimentar da palavra de Deus. Por isso que nós insistimos, leia a leitura de aprofundamento, e leia também a leitura corrida, nós temos 2 calendários de leitura, leia. Segunda coisa, identificar e fugir dos falsos mestres e seus falsos ensinos. Você conhece a palavra, como você vai identificar? Toda vez que alguém prega e não está dentro das escrituras, seja como os bereanos. Os bereanos, o povo de Bereia pegava a Bíblia e dizia, será que é assim mesmo que Paulo está pregando? Não é? Então não é de Deus. Fuja, identifique o idólatra, o apóstata e fuja. Exercita-te na piedade. Se exercita na piedade. Como é o exercício da piedade? É esse, irmãos. É querer sentir a palavra de Deus. É entrar no ambiente de glória. É você chegar num culto e não assistir um culto. Você participar. É você entrar no seu quarto e você chorar, lendo a palavra de Deus, sem precisar de música de fundo,
sem precisar usar a emoção. A palavra te faz chorar. Quando você internaliza a palavra, quando ela toca no teu coração, você chora. Um texto que sempre me faz chorar é Daniel, quando o Senhor diz: Daniel, eu ouvi as tuas palavras e por isso vim. Eu ouvi as tuas palavras, e é por causa de ti que eu vim. É por causa das nossas palavras, do meditar do meu coração. Exercita-te na fé. Tem cuidado de guardar o teu coração. 1 Timóteo 4, 6 e 8 e 16. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente que há de vir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Amém? Isso aqui, irmãos, Paulo está falando. Pegue os nutrientes da palavra, se fortaleça. Deixe de comer mingauzinho. Deixe de ficar ouvindo o ensinamento de Deus somente pela boca dos outros. Confira você mesmo. Leia a palavra. Se alimente dela. Cuida de ti mesmo e exercita-te na piedade. Aleluia, meus irmãos. Fique de pé.